Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Tarley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 16ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que a aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Antes de pedir que o senhor secretário faça a leitura do expediente, eu gostaria de justificar o atraso para o início da sessão, que estávamos reunidos com diretores da SEDAI e buscando novos rumos para a questão das águas no nosso município. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 17/2013, que concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Jorge Benedito Neves. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando de suas atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22, artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Jorge Benedito Neves. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e a sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene especialmente convocada para tal finalidade em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto ocorrerão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação e revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí, um dos mais expressivos no estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao conceder título de cidadania piraiense às dignas pessoas que almejamos fazer vir a ser com tal comenda gente da nossa gente. Assim, são merecedores de tão significativa homenagem aqueles que conosco caminham juntos. O senhor Jorge Benedito Neves nasceu no dia 5 de maio de 1958, na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Casado com a senhora Solenita Terezinha Conaco Neves, nosso homenageado tem 3 filhos, Cleonice Neves, Cláudio Neves e Claudinei Neves. O senhor Jorge chegou a Piraí em 1985, trabalhando como caseiro, e depois trabalhou na Prefeitura Municipal de Piraí por um período de 2 anos e 6 meses, onde pediu afastamento para trabalhar como vendedor ambulante, portanto passou a ser autônomo. Ressalta-se que o homenageado, apesar de suas limitações financeiras, conseguiu dar um bom grau de escolaridade para os seus filhos, sendo considerado no bairro Varjão, onde mora, um exemplo de postura e conduta familiar. Em assim pensando, reafirmo com certeza inarredável que Jorge Benedito Neves é uma das pessoas que merecem a homenagem de ser chamado cidadão piraiense. Portanto, acredito que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de nós piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com as suas atitudes voltadas para o bem comum um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Requerimento número 104/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o encaminhamento do presente expediente ao excelentíssimo senhor presidente do DETRO, Rio de Janeiro, Dr. Rogério Onofre, para providências cabíveis junto à empresa de aviação Alto Real, linha Itaguaí-Caiçara, exigindo que se cumpra os horários, principalmente na parte da manhã, pois os ônibus saem lotados e sempre atrasados, prejudicando os trabalhadores que vão para a Seropédica e Itaguaí. Isso tem causado demissões no emprego e uma rejeição de patrões que não querem dar oportunidade de trabalho para os moradores do distrito de Cacaria, município de Piraí. Requeiro também que sejam criados novos horários para atender a demanda que cresce a cada dia, devido às obras do Porto de Sepetiba e à Companhia Siderúrgica do Atlântico. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador.
Requerimento número 105/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com apoio dos ilustres edis Enderson da Silva e Flávio de Almeida Ribeiro, usando de suas atribuições nesta Câmara Municipal, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, para que seja realizado o estudo da viabilidade de tornar o rio Piraí navegável. A presente solicitação tem por objetivo criar incentivo ao turismo, gerando com isso emprego e renda para o nosso município, proporcionando atividades de educação ambiental, atividades recreativas, como passeios de barcos, dentre outros, e com isso a divulgação dos nossos atrativos turísticos. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, assinam os vereadores José Paulo Carvalho de Oliveira, Flávio de Almeida Ribeiro e Enderson da Silva. Indicação número 502/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada às secretarias competentes providências e execuções de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e asfaltamento de um pequeno trecho da Avenida dos Acadêmicos, no bairro Country Club, em Piraí. Essa avenida é asfaltada até o número 1415, sendo que com o crescimento habitacional foram construídas várias unidades residenciais que estão em fase de acabamento, onde irão residir um bom número de famílias e por esta razão faz-se necessário o asfaltamento daquele trecho da avenida, trazendo mais conforto e qualidade para os moradores. Entendendo justificada a presente proposição, aguardo assim o seu atendimento. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 503/2013, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao senhor prefeito municipal para determinar a secretaria competente visando a possibilidade da construção de uma escadaria ligando o centro do idoso no condomínio Dom Valdir e Irmã Terezinha, em Arrozal, 3º Distrito. Os moradores do referido local são obrigados a caminharem sob intempéries, aproximadamente 1.000 metros para chegarem na rua principal ou no ponto de ônibus. A construção da escadaria se faz urgente e necessária para garantir que os moradores tenham um mínimo de conforto, pois ela encurtará a distância de 1.000 para 100 metros, beneficiando assim a toda a população da localidade. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos do Sua Excelência o senhor prefeito determinações. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 504/2013, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador no uso de suas prerrogativas nesse Legislativo Municipal, indica ao senhor prefeito que seja determinada a secretaria competente a construção de uma praça de lazer no bairro Jaqueira, neste 1º Distrito. O bairro Jaqueira não conta com nenhum local onde as pessoas possam ter um ponto de encontro para interagir, melhorando assim os laços de amizade. O atendimento a esta indicação será de grande importância social para esta comunidade. Por tais razões, entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do senhor prefeito determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, Flávio de Almeida Ribeiro, Flávio Banana, vereador. Indicação número 505/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a colocação de iluminação e a criação de um projeto urbanístico e esportivo no Gramadão de Santanésia, distrito deste município. Sendo o Gramadão um espaço democrático e com grande potencial turístico e social, acreditamos que essas obras serão uma conquista muito importante para os munícipes e esportistas que frequentam aquele espaço, além de tornar um maravilhoso ponto turístico em Santanésia. A iluminação, a construção de uma pista em torno de toda a área, colocação de mesas e bancos fixos e redes para a prática de esportes são alguns exemplos de melhorias para esta área. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, doutor Júnior Dentista, vereador. Indicação número 506/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a reforma das instalações do cemitério de Santanésia, distrito deste município. A presente proposição faz-se necessária para dar mais tranquilidade e segurança aos munícipes que necessitam fazer uso do local em momentos de tristeza e desconsolo ao enterrarem seus entes queridos, razão pela qual resolvi apresentar a presente indicação. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, doutor Júnior Dentista, vereador. Indicação número 507/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a construção de uma área de lazer com parquinho infantil, quiosque e iluminação independente na área comum do assentamento Terra da Paz, no bairro Fazendinha, em Santanésia. O atendimento a presente virá contribuir para o desenvolvimento local e servirá como área de lazer e integração para os moradores, visto que o assentamento localiza-se distante do centro de Santanésia, sede deste município. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista, vereador.
Indicação número 508/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de obras de reparo no bueiro localizado no entroncamento com a rua Miguel Barbosa Leite e a RJ 133 em Rosa Machado, neste município. O bueiro supracitado encontra-se com uma de suas partes da tampa quebrada, o que pode estar ocasionando risco para os pedestres e aos veículos, visto que, segundo moradores locais, alguns incidentes já ocorreram no local. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Excelentíssimo senhor Wilden Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Solicitamos de Vossa Excelência a disponibilização do auditório da Câmara Municipal de Piraí, dos equipamentos de som, data show e um microcomputador e também um funcionário para fazer a abertura da cerimônia no dia 30 de 9 de 2013, às 19 horas, para a realização da audiência pública, cuja finalidade é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2013, elaboração e discussão da proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2014 e elaboração e discussão da proposta do plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Aproveitando o ensejo, convidamos Vossa Excelência e seus dignos pares e funcionários a participarem da mesma. No aguardo da resposta, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Lenilda Braga Rodrigues Porto da Silva, coordenadora de controle interno. Comissões reunidas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 1581. Projeto de Lei número 44/2013, de iniciativa do Poder Legislativo, que altera para Elvídio Bernardo Ribeiro a atual rua denominada Rua Projetada, a qual dá acesso à Fazenda Cachoeira, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. Relatoria: vereadores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Parecer: em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, do Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Trata-se do presente projeto de lei número 44/2013, que altera a denominação da rua no 3º Distrito de Arrozal, indicada como Rua Projetada, e a proposta, ora apresentada, denomina como Rua Elvídio Bernardo Ribeiro. As razões que levam o autor a prestar essa homenagem são significativas, pois se tratava de um morador que décadas e décadas dedicou grande parte de sua vida lutando sempre em melhorias naquela localidade. A Lei Orgânica do município de Piraí dispõe na sua seção 4ª das atribuições da Câmara Municipal em seu artigo 18, em verbis. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao seguinte: alteração e denominação de próprios vias e logradouros públicos. Em sendo assim, entendendo não haver óbice no que pertine o objetivo do projeto e, em consequência, opinamos favoravelmente a sua aprovação. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros das comissões. De acordo com o parecer dos ilustres relatores, Sala das Comissões, 23 de setembro de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissões reunidas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 1592. Projeto de Lei número 45/2013, iniciativa do Poder Legislativo, que altera para José Conceição a atual rua denominada Rua Projetada A, localizada na Fazenda Cachoeira, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. Relatoria: vereadores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, do Regime Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Trata-se o presente projeto de lei número 45/2013, que altera a denominação da rua no 3º Distrito de Arrozal, indicada como Rua Projetada A, e a proposta, ora apresentada, denominada como Rua José Conceição. As razões que levaram o autor a prestar essa homenagem são significativas, pois se trata de um morador que décadas e décadas dedicou grande parte de sua vida lutando sempre por melhorias naquela localidade. A Lei Orgânica do município de Piraí dispõe na sua seção 4 das atribuições da Câmara Municipal em seu artigo 18, em verbis.
Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao seguinte: alteração e denominação de próprios vias e logradouros públicos. Em sendo assim, entendemos não haver óbice no que pertine ao objeto de projeto e, em consequência, opinamos favoravelmente a sua aprovação. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros das comissões, de acordo com os pareceres dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Vereador Flávio Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Mais ou menos 2 semanas atrás, né, eu cheguei aqui bem revoltado com o assunto SEDAI, e nós tivemos aí uma reunião hoje com a equipe toda ali do núcleo aqui de Piraí, né, da SEDAI. Esteve presente o superintendente da SEDAI, né, juntamente com a equipe, onde foi tratado o assunto não só referente ao bairro Varjão e Arrozal, mas surgiu, né, até problemas assim, de outras localidades do município, que inclusive alguns deles eu nem tinha conhecimento também. Como eu disse há mais ou menos 2 semanas atrás, né, nós temos aí o vice-governador. Temos que arrumar um jeito de ter um encontro com ele, como está sendo já programado, né? O presidente da casa já tomou essa iniciativa. Todos os vereadores estão engajados, né, nessa luta aí de dar uma resposta para a comunidade. É um dos problemas assim, que não tem como esperar, né? Eu acho que o munícipe ele espera uma quadra, ele espera uma praça, mas água, né, tem que ser imediato, tem que ser para ontem, né? Como é que a pessoa vai fazer uma comida, preparar uma refeição, né, não tendo água? Mas é isso, a gente tem que passar para a comunidade, né, para a população de Piraí, que tivemos esse encontro com o superintendente, mas também ele passa também pela mesma dificuldade que nós vereadores, né? Tem as suas limitações. Várias situações aí referente a esse problema é resolvido lá embaixo, no Rio de Janeiro. Mas como já está sendo, né, já está combinado, né, esse encontro no Rio de Janeiro, no qual todos os vereadores aqui, eu tenho presenciado isso, o prefeito também, não estou aqui puxando para ninguém, não. Porque se tivesse de falar também dos outros 10 vereadores, dos 10 vereadores aqui do prefeito, eu falaria também. Mas eu tenho acompanhado que é uma luta de todos aqui, tá? E tenho certeza também que, quero acreditar, né, que o vice-governador vai abraçar essa causa aí para tentar resolver esse problema aí. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Bom, companheiros, hoje, esse encontro que teve com a SEDAI, ele é extremamente esclarecedor, porque nós precisamos cobrar das autoridades. A SEDAI é uma companhia estadual, de economia mista, mas 99,9% é o controle do Estado. Isso quer dizer assim, Sérgio Cabral e o nosso vice-governador Pezão. Depois, mais abaixo, vem o secretário de obra, que é o Hudson Braga, aqui de Volta Redonda, e vem o presidente da empresa, que é o Wagner Victor. Ele é nomeado, é um cargo de confiança, então a gente tem que estar cobrando dele. Todas as cidades, seja na Baixada Fluminense, seja aqui no Sul Fluminense,
a gente precisa realmente estar cobrando das autoridades. Foram investimentos feitos há 40, 50 anos atrás e que nos momentos atuais precisa realmente de novos investimentos para duplicar a capacidade dos reservatórios, duplicar a extensão de rede. A gente viu aqui, o próprio gerente da SEDAI estava falando, foi renovado um convênio em que estabelece metas. A meta real é, ao final do período, a gente ter 100% universalizado o abastecimento de água. Todas as residências estarem com água potável. A água é o bem essencial à vida. É de todos os serviços que mais o ser humano precisa para poder sobreviver. Então, a gente precisa realmente ter uma água de qualidade, precisa de novos investimentos aqui no interior. A gente, muitas vezes, fala assim, o Rio de Janeiro tem 1.200 favelas. Tem porque não se investiu para a pessoa permanecer aqui no interior. Muita gente procurava os grandes centros por recurso, por condições de trabalho. Então, aqui no interior, precisa de botar serviço essencial, botar médico, botar correio, telefone, energia elétrica, para poder manter a pessoa aqui nessa localidade, para não levar problema para os grandes centros. Então, sem dúvida, a gente precisa da parte política, que é o instrumento de justiça social, e pedir que esse governador vá a Brasília, lá no Ministério das Cidades, vai nos bancos pedir financiamento para fazer esses investimentos, para fazer casas. A gente precisa de um plano habitacional no nosso Piraí, precisa realmente construir mais unidades. Lá no Varjão foi feito. Aí o que acontece? A estação lá que tem o tratamento de água já não está comportando, que lá foram feitas diversas outras residências em que aqui vai morar mais gente e vai consumir mais água. Então a gente precisa de resolver o problema do Varjão, foi o problema até do manancial lá, que tem hoje limite. Aquele manancial, você colhe água, se a gente vai pegar 10 litros por segundo, você passa para 20, ele seca. E você não pode cometer secar o leito de um rio, e principalmente no período de estiagem ele tem problema. Hoje o abastecimento de Arrozal, aquele manancial também tem limite. Então tem horas que a gente precisa de fazer uma tubulação, isso aí o Estado tem recurso suficiente para estender a rede que seja lá para o condomínio industrial que vai ser feito ali na entrada de Arrozal. Então, a gente teve essa reunião, ela é bastante esclarecedora, mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos eleitos pela população para estar aqui para brigar pelos direitos da população. Eu tive, por exemplo, sexta-feira na Cacareia, aí vi lá a contrapartida de um recurso que a Light vai dar por ter feito aquele lago da usina de Paracambi. Precisa realmente ser comprado o caminhão compactador para fazer coleta de lixo no distrito da Cacareia, e vai se fazer uma adequação de 20 propriedades, são 6 proprietários. Lá da Serra do Matoso, são 14 proprietários que produzem ali no distrito de Cacareia, para poder se adequar através de cursos que vão ser dados. Vai ficar um legado lá bastante importante para aqueles produtores ali poder estar com a sua propriedade toda legalizada, o que pode fazer de reflorestamento, o que pode estar lucrando com manter alguma vegetação, manter a floresta nativa que tem lá, o que pode estar produzindo de banana, e mais a documentação daqueles terrenos que vão ser todos eles legalizados através desse convênio assinado com a Light, uma empresa prestadora de serviço, vai fazer isso lá. Fico, às vezes, também fazendo uma cobrança, que a gente está todo momento aqui fazendo as nossas indicações, nossos requerimentos. Fiz um requerimento para ser encaminhado para o DETRO, no sentido de que coloque a empresa lá, como pega 2 municípios, ela pega o distrito de Cacareia, mas até Itaguaí, é o DETRO que regula esse tipo de itinerário, de linhas que serve lá. O DETRO vai ter que colocar, essas empresas têm que ser obrigadas a estar cumprindo o horário, porque senão o trabalhador chega atrasado do serviço, o que acontece? O patrão, naturalmente, ou vai cortar o dia, ou vai mandar esse empregado embora. Isso tem causado prejuízo também, um problema seríssimo da Supervia no Rio de Janeiro, que é esse problema dos trens. Vocês têm visto lá como é que é a situação de quebra-quebra dos trens, principalmente devido a esse problema que ocasiona trabalhadores a todo momento estar chegando atrasado. A gente viu lá um implemento, às vezes, de obras da CSA, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que tem também o Porto de Sepetiba, que está em obra a todo vapor. Muitos trabalhadores, por estar morando ali, procura seropédica, tem o pessoal que precisa estar fazendo
uma compra ou que trabalha no município de Seropédica, que tem também aqueles que vão para Itaguaí, que trabalham lá nessas empresas. Quando o ônibus sai lotado demais. A estrada está em péssimas condições. Muito buraco ali na estrada que foi calçada já há algum tempo, precisa de uma manutenção. A iluminação pública, muito deficiente. Infelizmente, é um dos problemas sérios. Eu reclamei isso na segunda-feira passada com um rapaz que é o responsável por essa parte de troca de lâmpada. Falei diretamente com o Alex. Ele falou para mim que tem 7 mil pontos, mas que houve a hora de renovação do contrato, que é uma empresa de Pinheiral, e que realmente hoje não está atendendo 100% do município, ainda tem muita deficiência. Então, muitas lâmpadas queimadas, problema sério que até traz insegurança para uma série de pessoas. Isso aí, cobrei do Alex, na reunião que nós tivemos lá no Hotel Cascatinha. Fiz também cobranças com o Roberto. Essa situação, por exemplo, que a gente vê das ruas lá da Cacaria, o buraco está aberto. Vai começar um período de chuva, essa semana deve chover. Cada vez vão aumentando aquelas crateras. Tem lugar que praticamente a rua acabou. Então precisa isso. Médico, para vocês terem uma ideia. O morador vem falar comigo, 3 meses sem médico na Cacaria. Isso é problema de gestão. Se um médico pediu demissão, teve qualquer problema, nem que seja eu tirar um outro que atenda aqui em Piraí, faz um dia lá. Tira um outro que trabalha lá na Serra do Matoso, faz um dia lá, para não deixar o pessoal desassistido. É muito afastado aqui na sede do município. Por que deixar a população lá desassistida sem um médico? Eu acho que isso aí é questão de gestão. Se eu sou o responsável, você vai sair daqui um dia, você vai trabalhar lá na Cacaria, um dia da semana. Tirava um outro que seja da Serra do Matoso, você vai trabalhar um dia lá, para poder cobrir, não deixar a população dessa forma. Porque com todos os problemas que pode ter a gestão, problema médico hoje é um problema seríssimo, que falta médico no país inteiro, mas a gente tem que saber administrar. Eu acho que não pode deixar 3 meses o negócio lá com um problema sem médico. Eu tenho informações, por exemplo, matérias básicas, física, química, matemática, não tem professor lá na escola da Cacaria. Pô. Não consigo entender, com uma universidade colado ali. A Universidade Rural está lá formando gente a todo instante, capacitada para poder estar dando aula. E a gente tem o modelo de gestão, que é o setor de educação, que mais emprega dentro do nosso município. Então, por que não está tendo professor lá para poder dar aula para os nossos alunos lá? Que é a melhor forma hoje de instruir um cidadão para poder ele lá na frente não ser dependente de nada. Ele deixar de ser alienado. Então, a gente fica muito chateado. A gente tem alguns momentos aqui, a gente vem para representar a população. Eu estou aqui eleito com o voto do povo para poder cobrar o direito dele. O direito à educação é a coisa mais elementar que tem. Deixar o cidadão esclarecido para amanhã depois ele criar asas e poder ter sua independência, deixar de ser alienado. Então, gente, tudo isso que a gente tem falado, eu busco sempre num bom sentido de estar dialogando, seja lá com o nosso prefeito, seja com a secretária, que é uma pessoa que eu considero muito, foi minha professora. A secretária de saúde já está há quantos anos ali? Será que não tem uma experiência suficiente? Poxa, vou deixar um lugar lá na Cacaria, quantas pessoas idosas estão lá? Tem um problema que não tem uma Kombi, não tem um carro lá para poder atender uma emergência. Se a pessoa passa mal lá na Cacaria, como é que ele chega em Piraí? Se não tem um carro lá disponível. Aí perde-se uma vida. O problema, por exemplo, hoje que a gente tem problema seríssimo da hipertensão, dá um problema de um AVC, dá um problema de um ataque cardíaco aí, aquele fulminante. Como é que é? Então, realmente, hoje, a população dos distritos, por exemplo, Serra do Matoso, muito afastada. A maior reclamação que a gente tem lá é com a conservação das vias. Problema seríssimo daquelas estradas. Não é feita aquela... Tem vezes que o ônibus passa uma semana sem isso, por quê? A estrada não tem condições. Então, como é que você vai segurar o homem no campo? Como é que você vai segurar um produtor naquele local se ele não tem condição de chegar na onde tem um recurso para poder fazer uma compra, ou ele tem um recurso para poder ir a um médico, para ele cumprir com as atividades do dia a dia? É muito difícil isso. Então, a gente tem cobrado aqui, das nossas autoridades, a obrigação nossa, enquanto representante da população, a gente está cobrando isso. Conservação de uma via. É a nossa prefeitura, tem uma JRO aí, tem o próprio DR, que é um parceiro da gente, em alguns momentos, se a gente precisar, ele está lá, o doutor Paulo, a gente procura, ele está lá sempre com uma boa vontade imensa para poder nos ajudar. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma... Um minuto, vereador. O problema que a gente tem lá, do posto de saúde, precisa realmente socializar isso e democratizar o atendimento à saúde.
Do colégio, vamos ver o que está acontecendo, por que não está tendo professor nas matérias essenciais, matemática, química, física, são matérias importantíssimas. O problema da iluminação pública é mais sério ainda, porque nós pagamos por aquele serviço. Aí não vai lá trocar a lâmpada lá, fica anos e anos lá, aquilo apagado. Problema da empresa de ônibus, já estou pedindo, o Rogério Onofre, uma pessoa até que eu conheci quando prefeito de Paraíba do Sul, é um cara extremamente enérgico, acho que deve ser resolvido isso, e estou pedindo também o aumento de horários. E isso aí, na realidade, a gente vê que é um serviço que não tem como você protelar. Como é que o cidadão vai chegar no emprego dele? Precisa do ônibus. Se o ônibus chegou atrasado, o cara vai chegar lá, o patrão não vai gostar de maneira alguma. E começa depois a fazer segregação. Não vou empregar o cara que mora nesse lugar, porque a condução dele não chega aqui a tempo. Então, isso tudo tem trazido prejuízo àqueles trabalhadores. Então, a gente está fazendo isso por aqui e vamos continuar realmente nessa luta para a melhoria dos serviços públicos, em todas as nossas áreas, seja da Light, seja na área dos Correios, com uma série de lugares aqui também não entrego, inclusive lá na Cacarima, o prefeito tinha dado a notícia lá no dia do desfile cívico-escolar, que vai ter um posto do Correio lá, até que a prefeitura vai fazer um convênio com os Correios. Tempo esgotado, vereador. E a gente precisa realmente estar melhorando esse dia a dia. Obrigado. Vereador Júnior Rocha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa, nobres colegas vereadores, público presente, funcionários da casa e aos internautas que nos acompanham através da Web Câmara TV. Já foi falado aqui pelo nobre vereador Flávio, vereador Alzimiro, e falar depois do Alzimiro sobre SEDAI é chover no molhado. O cara que mais entende aqui sobre SEDAI, né, funcionário lá de carreira, é o nosso vereador Alzimiro. Mas eu não posso deixar de dizer da reunião que acabamos de ter com o superintendente da SEDAI, né, o Luiz Antônio, também com os seus assessores ali, todo o seu corpo de trabalho. Depois, no meio da reunião, recebemos também o nosso prefeito, doutor Luiz Antônio, que também preocupado com essas questões, esteve ali solidário a nós vereadores, que estamos sendo cobrados, né? A SEDAI, todo mundo sabe que a SEDAI é de competência do Estado, não é de competência do município. Mas nós não vivemos no Estado, nós não vivemos no Brasil, nós vivemos nos municípios, nas cidades. E é aqui que as coisas acontecem. É aqui que falta água, né? Na torneira do trabalhador que chega, né, de noite, cansado do trabalho, quer tomar um banho, da criança que chega cansada da escola, quer tomar um banho, da dona de casa que passa o dia inteiro querendo lavar as roupas, arrumar sua casa, para receber os filhos e o marido no final da tarde, e não tem água. É aqui que o calo aperta. Mas eu saio muito otimista dessa reunião. O superintendente da SEDAI, obviamente que com muito respeito, foi apertado, foi cobrado, foi indagado e tinha resposta para tudo, né? Para praticamente todas as perguntas. Acredito que 98% a 99% das perguntas as que lhe fizemos, ele tinha resposta para tudo, inclusive documentadas. O que acontece? A SEDAI aqui, ela é uma superintendência regional e eles identificam os problemas, mandam para o Rio de Janeiro, para a diretoria, para a presidência, e ficam aguardando na lista de prioridade lá da presidência o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Eles não têm aqui recursos financeiros para executar, então dependem, obviamente, da demanda lá de baixo, do que eles acham no momento mais importante, né? A gente sabe que o cobertor é curto, o estado é muito longo, mas, enfim, se a gente não gritar, se a gente não cobrar, a gente nunca vai virar prioridade. A gente nunca vai galgar degraus na fila de prioridade. Então, acho que foi muito importante. A gente sai dessa reunião, nós 11 vereadores, inclusive o prefeito Luiz Antônio, com a certeza de que já tínhamos, na verdade, a gente vai descer a serra, vamos juntos ao Rio de Janeiro, estamos pedindo uma reunião com o presidente da SEDAI, com o senhor Wagner Victor, com o secretário de Obras, Hudson Braga, com o nosso vice-governador, Luiz Fernando Pezão, que hoje é coordenador de infraestruturas do Estado, e eu não tenho dúvidas que, sensível que é o nosso vice-governador Pezão, nosso futuro governador, se Deus quiser, já a partir de janeiro, a gente vai trazer boas notícias para a população. O que, na verdade, não dá é para o trabalhador, para a dona de casa, chegar em casa, na cidade, que hoje fornece mais de 80% da água que é consumida na capital, abrir sua torneira e não ter o bem mais precioso que a gente tem na vida, que é a água, que é a essência da vida. O vereador então, me permite uma parte? Obviamente. Desculpe a intromissão, a interrupção.
eu não podia deixar, né, de colocar esse pensamento. A gente vai aprendendo a cada dia com as pessoas que têm mais experiências que nós. Na sessão que foi muito discutida essa questão de chamar aqui ou não o superintendente da SEDAI, né, colocou muito bem o vereador Mário, né, a necessidade de se convocar, de se buscar uma reunião com alguém que tivesse uma possibilidade maior, né, ou seja, quem está acima no sistema, né, foi citado o nome do nosso vice-governador. Eu fico feliz, né, por ter feito esse requerimento e agradecer aqui de público a presença do superintendente e lá dos outros membros, né, que estiveram aqui com o superintendente para tratar desse assunto. E fazer aqui uma crítica, né? Aonde estão as pessoas responsáveis pela Light? Cadê os diretores que tantas vezes foram convocados para estar aqui, solicitados, e não estão dando a mínima? Então, só para fazer esse parênteses, tá, vereador? Desculpe aí ter interrompido o seu pensamento. É sempre um prazer dividir o meu pensamento com Vossa Excelência que tem se destacado muito nessa casa, e a gente não tem dúvida que tem um caminho brilhante aí na política, vai crescer muito na política, Vossa Excelência merece. Tendo falado sobre a SEDAI, acho que aqui outros colegas devem falar sobre isso, dizer que na sexta-feira passada, nos reunimos aqui, nós vereadores, todos, na exceção do vereador Eco, que estava em São Paulo, e do presidente, que tinha aqui alguns afazeres importantes e não poderia ir, nos reunimos com o nosso secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Gustavo Tutuca, nosso deputado Gustavo Tutuca, numa conversa muito boa, tratando sobre os rumos que devem tomar o nosso município, a nossa região, o nosso estado. E nessa reunião esteve presente o prefeito de Rio Claro, nosso amigo Raul Machado. E nessa conversa a gente estava falando sobre a implantação de uma linha de ônibus que possa favorecer a população de Arrozal e Fazenda da Grama, né? Nosso amigo Darley, todos os vereadores conversamos lá sobre isso, e a gente vai fazer aqui um requerimento coletivo ao DETRO, ao órgão competente, solicitando que seja criado, pelo menos em 3 horários, uma linha de ônibus que possa atender, pelo menos que seja na parte da manhã, na hora do almoço e na tarde, a população da Fazenda da Grama, que para, inclusive, aquecer ainda mais o comércio de Arrozal, eu acho que vai facilitar muito, inclusive também, nesse tempo, está chegando o verão, o calor, para que os moradores de Arrozal também possam ter acesso à Fazenda da Grama, aqueles que não dispõem de carros e motos, possam chegar até a Fazenda da Grama e lá poderem, com suas famílias, desfrutar de um dia de sol, ao lado do lago, enfim. Eu acho que essa solicitação que a gente vai fazer aqui, eu acho muito importante. Tem o desejo do prefeito de Rio Claro, tem também o desejo por parte aqui de nós, do município de Piraí. Eu acho que a gente, com essa união, buscando entendimento, a gente vai conseguir contemplar essa população, tanto de Arrozal quanto da Fazenda da Grama, com essa linha de ônibus que certamente é necessária. E informar aos nossos moradores aqui de Piraí que amanhã o município de Piraí estará recebendo 2 ambulâncias, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, uma indicação parlamentar do deputado Gustavo Tutuca, que amanhã estará disponibilizando no Cefap, que é o Centro de Aperfeiçoamento e Formação, e Aperfeiçoamento de Praças, lá na Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Das emendas do deputado Gustavo Tutuca, são 5 ambulâncias. 2 delas vêm para Piraí, uma vai para Rio Claro, uma para Pinheiral e uma para Barra do Piraí. Em nome da população de Piraí, quero agradecer ao governador Sérgio Cabral, ao vice-governador Pezão e ao deputado Gustavo Tutuca por ter tido a sensibilidade de estar nos enviando aí essas 2 ambulâncias, que será de muito bom uso para a Secretaria de Saúde, para os nossos munícipes, que todo dia estão nessas estradas aí viajando e poderão viajar com mais conforto. Era isso, presidente. Obrigado. Complementando a fala do vereador Eco Staccato, eu fui dos que falei com Vossa Excelência sobre a questão de pedir a reunião com os diretores locais da SEDAI. Mas eu acho que eu me enganei. Essa reunião foi importantíssima. Eu acho que foi o primeiro passo para a reunião final, junto ao Pezão, junto ao presidente da SEDAI, porque a gente, nessa reunião
de quase 3 horas de duração, a gente teve possibilidade de esmiuçar todos os problemas relativos à água dentro do nosso município. De Santa Anésia a Rosal, passando pelos lugares mais distantes, Fazendinha, Sanatório da Serra, Cacaria. Então, assim, no contexto final, eu acho que foi o ideal. A gente teve essa reunião local e agora partir para a reunião no teto, para buscar esse avanço nessas questões que tanto afligem a nossa comunidade. Com a palavra, vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, permite que eu fale daqui? Não, vereador. Senhor presidente, caros colegas, público presente, boa noite. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela a última sessão de terça-feira passada, que teve a coragem de expressar sua indignação e também a preocupação que Vossa Excelência tem para o seu distrito, para o nosso distrito, né, que também onde Vossa Excelência reside, de levar essa resposta à população de que você pede, Vossa Excelência pede, e muitas vezes não é atendido por vários motivos, e querendo sempre uma resposta. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho que Vossa Excelência está fazendo junto à população de Santa Anésia, de Rosa Machado e de todo o município, mas a preocupação de Vossa Excelência é maior para aquela região que é que Vossa Excelência mais conhece. E quero dizer a Vossa Excelência que eu estou do seu lado. Qualquer momento que Vossa Excelência precisar do meu apoio, terá. Quero também, Vossa Excelência, falar aqui de um assunto. Eu encontrei um amigo e ele começou a me questionar por que não está sendo feito algumas obras, por que não está se desenvolvendo mais o município. Eu falei que realmente o início de um governo normalmente tem que ser feito várias avaliações, e nisso o prefeito tem feito. Agora, o que não me deixou feliz é que tem uns apaixonados, até babacas, que eu vou falar assim, que comeu durante o governo todinho, ficou com cargo de confiança no governo passado, e que hoje fica falando bobeiras para a população, como dizer que as obras que foram deixadas aí empenhadas é culpa do governo passado. Eu gostaria de dizer para esse desinformado ou desinformados que todas as obras, como o Colégio da Ponte das Laranjeiras, a quadra poliesportiva de Rosa Machado, o posto de saúde de Santa Anésia, a creche de Arrozal, a Secretaria de Educação, que até agora não foi inaugurado, não sei porquê, e um recurso para fazer a reforma dos postos de saúde. Esse dinheiro ficou empenhado, esse dinheiro foi depositado. E, além disso, todos viram aqui no dia da posse, que ainda foi deixado para o governo seguinte 10 milhões de reais. Então, não pode ficar dizendo aí que ficou pepino, que ficou restos. Eu acho que essas pessoas são mal informadas, deveriam ver melhor e esquecer dessas pessoas que fizeram, deixaram um governo limpo, e para esquecer de estar falando coisas que não é verdade. Então, esse recado é para esses babacas, bobos, que acham que vai atingir um governo limpo, um governo que fez muito por Piraí e que deixou uma prefeitura completamente tranquila para o governo seguinte. Eu tenho certeza que o prefeito atual não fala isso, mas seus apaixonados deveriam ver direito o que vai sair falando para a população.
E a população fica perguntando, mas por quê? Por que parou a ponte da Laranjeira? Por que a Rosa Machado não anda? Não é culpa do governo anterior. Esse dinheiro ficou empenhado em todas essas obras. Então, esses desinformados deveriam se informar melhor para depois só sair de esquina em esquina falando bobagem. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Darley. Posso fazer uso da palavra daqui, presidente? Sim, senhor vereador. Presidente, boa noite, colegas vereadores, público presente, funcionário, internautas. Inclusive, eu quero aproveitar aqui o momento de falar aqui, tocar no assunto que semana passada foi dito aqui a respeito, o vereador Russo nos cobrou, que é de responsabilidade nossa mesmo, está apurando o que está acontecendo. Estive na Secretaria de Obra com o secretário Roberto a respeito da paralisação da escola da Polaranjeira, a creche de Arrozal. A obra, ele disse para mim que ela não foi paralisada, mas a gente considera realmente paralisada, porque uma obra do porte daquela, com 3 funcionários lá, sem um responsável acompanhando, para dizer que tem funcionário na obra, ela foi paralisada, realmente foi paralisada. Então, ele disse que amanhã, terça-feira, foi combinado com o proprietário da empresa, junto com o engenheiro, estará conversando junto com o prefeito, o secretário de obra e o Paulo Maurício, para poder eles ver se eles conseguem chegar a uma conclusão do que está acontecendo lá na obra. A obra realmente está atrasada muito, eles requerem a liberação de uma parcela para continuar a obra, mas o Roberto, como secretário, me informou que ele não teria autorização para liberar a parcela para eles continuar com a obra, que ele estaria sentando junto com o prefeito, o secretário de administração, para que eles junto conversem, para ver se a empresa tem condições de assumir um compromisso de ser feito alguma coisa para evitar realmente a paralisação, porque a paralisação, ele explicou que ela é muito complicada, aí sim vai agarrar, mas que ele não teria autonomia para poder estar resolvendo isso. Amanhã ele terá uma resposta para nos passar, para que seja passado para esta casa, que é um compromisso dessa casa estar fiscalizando as obras. Então, permite uma parte, vereador, só para a gente esclarecer, algumas coisas às vezes deixam de ser ditas, e isso faz uma diferença muito grande no resultado final. Primeiro, corroborar com o nobre vereador Mário Hermínio. Eu realmente já passei por isso, vereador, algumas vezes, e sei que há um grupo de pessoas mal intencionadas, né, que se preocupam demais com a coisa alheia, com a vida alheia, e esquecem de cuidar de si mesmo. Né? É quase impossível uma pessoa equilibrada, uma pessoa coerente, uma pessoa consciente, deixar de perceber o que foi feito, o que tem sido feito no nosso município nos últimos anos. Eu, por vezes, já tive meus desentendimentos com o prefeito Tuca, né, politicamente, não como pessoa, né, porque eu sempre gostei, me dou muito bem com ele, mas são opiniões, são divergências de opiniões, mas isso nunca fez com que eu desrespeitasse o trabalho dele. Uma pessoa que sempre trabalhou integrada, sempre trabalhou pelo município, com vontade. Se errou aqui, errou ali, faz parte. O ser humano erra. Mas não dá para fazer esse tipo de julgamento, que eu também tenho ouvido algumas coisas, vereador, e realmente é muito triste isso. Vamos andar para frente. As pessoas querem andar vamos andar para frente, vamos consertar o que está errado, vamos ajudar o prefeito Luiz Antônio a não cometer os erros, se é que erros foram cometidos. Eu acho que a postura tem que ser essa. Essas pessoas, infelizmente, nobre vereador, não merecem crédito, credibilidade, têm que ser ignoradas. O senhor usou termos aí corretos, perfeitos, enquadrou bem o cidadão que falou, que eu não quero nem saber quem é. A questão, nobre vereador Darley, essa obra da qual o senhor está falando, foi uma obra contratada com recursos próprios do município. Não é uma obra de convênio, não há repasse da Caixa Econômica Federal, o que normalmente dificulta o pagamento dessas parcelas. Se o cidadão participou da obra, se ele participou da licitação, melhor dizendo, ele conhecia a planilha, ele sabia dos problemas, se é que havia algum problema na planilha. Como é que agora ele não consegue concluir? Como é que ele agora quer que adiante uma parcela para ele poder dar continuidade? Provavelmente trata-se de uma empresa despreparada, sem capacidade técnica, sem recursos para poder tocar a obra.
Então, aí ficamos nós agora com esse pepino, porque é um problema para o secretário, é um problema para o prefeito. Para a obra, tira o cara da obra, bota outra empresa, você tem que contratar, tem que licitar de novo. Com que recursos? Os recursos já foram destinados. Então, tem que haver maior rigor. O senhor, na condição de presidente da comissão, nós vamos ter a reunião com eles amanhã, com os secretários amanhã, tem que haver maior rigor na hora da contratação. Não dá para ficar tentando consertar depois, tem que ser exigente antes. Senão nós vamos ficar nessa situação aí, não é só essa obra. A obra da creche também é a mesma coisa. Está atrasada, essa já é obra de convênio, essa já tem recurso federal. É um problema. Agora, recursos próprios, realmente não se justifica. Muito obrigado, desculpa. Exatamente, vereador. Muito obrigado pelo esclarecimento, mas ele falou exatamente isso aí. O que ele não poderia, ele assumir sozinho a responsabilidade de estar atendendo o empreiteiro da forma que ele quer. Então, ele solicitou o prefeito, está marcado para eles conversar amanhã. Mas ele prometeu que amanhã dá a resposta do que foi decidido, tá? E é uma pena que nós tivemos lá na última visita a obra com 70% de conclusão, agora parar realmente é um problemão, né? O senhor conhece melhor do que eu sobre isso, mas infelizmente, desde a primeira visita nós estamos falando, nós estamos vendo que as coisas não estão fluindo da forma que deveria, da forma que está na documentação. Mas ele ficou de nos dar a resposta amanhã. Maria Hermínio, a respeito do que você falou aqui, a respeito do nosso ex-prefeito Tutuca, vamos assim mais direto ao assunto, isso é uma covardia os outros fazerem isso, um negócio desse, entendeu? Covardia. O Tutuca hoje, ele responde por muita coisa no município, por ser um homem bom, por ser um homem que está sempre estendendo a sua mão ao povo. E ele realmente não deixou dívida para o próximo governo, ele realmente deixou dinheiro em caixa. Dinheiro foi muito bem explicado aqui, destinado para cada obra que ficou para esse mandato seguinte. E é verdade, isso aí que você falou, já ouvi também de várias pessoas, eles deveriam se informar um pouco mais, se eles tivessem participado quando o governo foi passar aqui na Câmara, entendeu? A transição de um governo para o outro, não falaria o que estão falando. É uma covardia, entendeu? Porque nós observamos, nós acompanhamos, nós fizemos parte do processo do governo do Pezão, fizemos parte do processo do governo Tutuca e ajudamos na eleição do Dr. Luiz Antônio, na qual nós fomos eleitos. Então, todos nós estamos envolvidos nisso aí e nós sabemos que o governo Tutuca não deixou dívida para o governo Dr. Luiz Antônio, deixou dinheiro sobrando, a qual ele está aí até hoje nos ajudando aí. É verdade, tá? Mas voltando também ao assunto a respeito da reunião que tivemos com a SEDAI ali, nós observamos que o maior problema que foi apresentado pela direção da SEDAI ali, a Rosal Zimiro, é light. É light. O maior problema é light. Todas as vezes que nós solicitamos eles por falta de água no Fraternidade, no Bela Vista, e esse final de semana, sexta, sábado e domingo, na Pedreira e Pitangueira, problema light, falta de energia. E o que aconteceu? Teve lá um problema na bomba deles, que tiveram que ir lá trocar e tudo tal, mas ela iniciou por uma falta de energia. Conforme você falou aí a respeito da iluminação pública, nós estamos cobrando, né, de hoje, a SEDAI a respeito disso aí. Estamos cobrando a presença de alguém da Light aqui para poder fazer o que foi feito hoje. O vereador Charles falou aqui agora há poucos dias. Vereador. Vereador Charles falou aqui agora há poucos dias. Nós estamos batendo na mesma tecla o tempo todo e não tomamos uma decisão, e é verdade. Hoje fomos felizes de ter aqui a direção da SEDAI, foi muito bem explicado, inclusive trouxeram pessoas capacitadas para poder explicar, e entendemos que eles precisam de ajuda. E desde o início da reunião, nós se colocamos ali, não trouxemos aqui para poder julgar eles, e sim para ver o que está acontecendo e aonde que nós podemos ajudar. E o que nós precisamos fazer agora no momento também, cobrar do governo atual, doutor Luiz Antônio, do Executivo, essa empresa aí, que isso que você falou é verdade, a Rosal, eles foram lá, trocaram 69 pontos, no dia seguinte tinha 17 dos mesmos apagados. Isso aí é o dinheiro do povo. Isso aí é muito fácil fazer desse jeito. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia.
Coloco em discussão e votação únicas do requerimento número 103 de 2013 do vereador Alzimiro dos Santos Dias, requerendo a implantação de entrega de correspondências na rua... Aqui está João 23, na sede deste município. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Ladeira. Perfeitamente, vereador. Permissão para falar aqui da mesa diretora? Perfeitamente, vereador. Obrigado. Eu quero deixar também registrado que hoje, nessa reunião que nós tivemos com o representante da SEDAI, foi mencionado que talvez o Caiçara seja contemplado também com água potável da SEDAI. Esse estudo talvez seja através de água, talvez seja enviado trazer água da Light, que seria bem mais próximo, 9 quilômetros, ou então fazer um poço artesiano. Mas quero deixar registrado que eu moro ali no Caiçara há 12 anos, e essa conversa com esse senhor que esteve hoje aqui, o senhor Luiz Antônio, ele já havia falado isso há 8 anos atrás, junto com o vereador Diego, que nós fizemos uma reunião na escola, lá no Epitácio Campos, e 8 anos não foi concretizado. Tá? Eu espero que essa reunião de hoje realmente tenha um efeito positivo. Estou acreditando nele, estou acreditando nos meus amigos vereadores que participaram, porque vocês não sabem, eu nunca relatei isso aqui em plenário, nunca. Mas todos os dias, antes de eu vir para o plenário, para a Câmara, eu sou obrigado a subir 16 metros de escada e uma escada de ferro para poder bombear água, para poder tomar um banho e deixar minha esposa, minha filha e os meus vizinhos, que moram dentro de um condomínio, com água nesse momento. No momento que nós estávamos em reunião com o doutor Luiz Antônio, recebi uma ligação aqui do meu vizinho Júlio, e falei para ele, não liga a bomba porque estourou lá a válvula. Amanhã eu terei que consertar antes de vir para a Câmara. Então, há 12 anos eu sofro com falta d'água no bairro de Caiçara. São 1.100 pessoas que não têm acesso à água potável. Nós temos um posto de saúde, nós temos uma escola, né, que, felizmente, através de um poço artesiano, manda água para o posto e manda água para a escola. Eu tenho certeza, se esse poço tivesse vazão, a água seria distribuída para toda a comunidade. Mas eu fico feliz hoje em ouvir, o prefeito estava perto, se eu não me engano, foi dito que o poço artesiano seria feito não só no Caiçara, mas também Sanatório da Serra, que seria com recurso próprio da prefeitura. Então, eu fico feliz. Hoje, eu tenho certeza que acabei de receber uma ligação que alguns da comunidade de Caiçara estão nos assistindo. Então, quero deixar registrado aqui que eu, vereador, meus pares, meus amigos, nós estamos incansavelmente pedindo, solicitando à prefeitura, né, porque não que o bairro de Caiçara esteja esquecido, infelizmente, por ser uma área mais longe, né, e não pode ter sido contemplada com mais tempo. Mas eu tenho certeza que nesse governo, o Luiz Antônio já prometeu, já falou que nesse governo, inclusive já tem até recursos que foi enviado ou será enviado para a prefeitura, e é uma das metas do nosso prefeito, colocar água potável lá no bairro de Caiçara. E eu tenho certeza que antes do final desse meu mandato, o bairro estará contemplado com a água. Eu sei que existe uma dificuldade, existem 2 lados da Dutra, o Caiçara A e o Caiçara B, existe essa dificuldade, mas eu tenho certeza que com o esforço da cidade, com o esforço da prefeitura e com o apoio do governador Pezão, eu tenho certeza que essa água chegará no Caiçara. Eu quero também deixar um comentário aqui, que eu tenho um assessor meu que mora no bairro do Cacaria, e nesse final de semana, no sábado, todos os sábados eles jogam bola na parte da noite. Eles jogam bola e, como estava um sábado quente, né, foi formada uma pelada de futebol, onde os times já em campo, pronto para jogar, não puderam contemplar a pelada, porque os refletores, todos os refletores estavam queimados, deu um pano na instalação elétrica, e eu já havia feito uma indicação aqui no dia 5 de março. Eu fiz uma indicação solicitando à secretaria competente
para que fizesse a reforma na iluminação do campo de futebol do Cacaria. E essa reforma não foi feita até hoje. Os moradores, os jogadores que contemplam lá o futebol, eles fizeram uma vaquinha, eu já havia falado isso aqui em plenário, arrecadaram R$1.000 e poucos e compraram alguma coisa, lâmpada, mas só que não foi suficiente. Depois de 5 meses, voltou a dar problemas. Então, eu peço, mais uma vez, eu acho que o presidente já solicitou ao secretário uma reunião aqui para tratarmos de diversos assuntos. O presidente hoje está na mesa como vereador. Então, presidente, o senhor já solicitou essa reunião, nós teremos que cobrar, porque a secretaria é competente na parte de iluminação. Então, eu agradeço a você, porque eu tenho certeza, porque a população, ele não quer saber se trata de prefeitura, de secretaria, ele quer saber de que, naquele momento, naquele horário, eles não puderam jogar futebol. E o campo estava cheio, era uma noite quente, famílias começaram a questionar, começaram a falar mal de vereadores. Começaram a falar mal de que os vereadores só aparecem lá para pedir voto, começaram a falar mal do nosso secretário e começaram a falar mal do nosso prefeito. Então, mediante a isso, fica difícil nós defendermos, por mais que nós queiramos fazer isso. Então, peço ao presidente, por favor, que solicite essa reunião, que já foi solicitada, acredito, para nós cobrarmos do nosso secretário, porque acredito que 30 lâmpadas, eu não sei quantas lâmpadas cabe num campo de futebol, mas o valor, eu tenho certeza que é um valor mínimo e que traz indignação para a população, porque na hora eles não querem saber se são 32 lâmpadas, eles querem saber de poder ter o lazer deles. E é o mínimo que nós devemos oferecer para ele, é o lazer a eles. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite, presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Zimiro, eu gostaria de chamar o presidente para ocupar seu lugar e dar continuidade à sessão. Vereador Zimiro, a palavra é sua. Bom, nós vamos encerrar aqui. Eu vou chamar a atenção por duas coisas que eu achei importantes aqui no decorrer dessa semana. Uma foi o voto pronunciado pelo ministro Celso de Mello. Infelizmente, prestou um desserviço para a justiça e para a credibilidade da população lá no Supremo Tribunal Federal. Ele proferiu o voto aceitando os embargos infringentes, que vai estudar só duas situações, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Mas, mesmo assim, o clamor das ruas, esse problema que a gente sente aqui no nosso dia a dia, falou mais alto e o voto dele foi contrário. Prestou um descrédito que isso, ao longo de muitos anos, nós vamos ver que realmente bancas de advogados, bem caríssimas, e o colarinho branco, infelizmente, eu acho que nós não vamos ver eles nunca na cadeia. Realmente é complicadíssimo. Eles vão novamente jogar isso para o ano que vem, e eu acho muito difícil que algum daqueles condenados ali vai ver o sol nascer quadrado. Isso aí é um problema seríssimo, porque o Poder Judiciário, a Corte Suprema, quando chega a esse limite do 6-5 e acaba aceitando mais um recurso protelatório, é uma vergonha nacional. O clamor das ruas, as manifestações de junho, pouco adiantaram nesse ponto de vista aí, porque o ministro Celso de Mello lá, que era o mais velho ministro daquela corte, acabou proferindo voto, aceitando um reestudo daquilo que eles já haviam decidido. O outro assunto, eu acho importante aqui, nós vamos ter que ficar antenado, chama-se 5 de outubro. É o prazo para aquelas pessoas trocarem de legenda visando as eleições presidenciais, estaduais, deputado federal, estadual. Vai ter uma dança de cadeira que vocês não imaginam. PSB do meu amigo Júnior já pulou fora, tem o candidato lá de Pernambuco, aí vai ser um problema seríssimo, saiu fora já dessa aliança aí que governa o país, aí vai completar 12 anos, e isso eu acho importante, é importante a democracia. A Marina Silva está enrolada aí que o partido dela até hoje não conseguiu se registrar. Foram criados aí o Partido Solidariedade, e a Marina está tentando. O Solidariedade é do Paulinho, da Força Sindical. E a Marina Silva está tentando fazer o Rede Sustentabilidade. Ela tem uma boa margem aí nas pesquisas, acredito até que ela consiga, porque isso até reforça um pouco mais a democracia.
E a gente viu o Eduardo Campos, ele é um filho de um grande político lá, e tocou bem lá, foi ministro do Lula, está rompendo, saiu fora, já entregou os cargos que ele tinha no governo, de algumas estatais e 2 ministérios, e ele vai lançar o nome dele também, acho importantíssimo. Isso aí a gente tem que ver, realmente, o Aécio está lá toda hora, dando uma de bonzinho ali, fazendo a propaganda dele aí na televisão aí a todo momento, Aécio Neves. Eu acho que agora os tucanos vão botar o mineiro aí para poder ser candidato. Então a gente observa que depois vocês vão ver Romário, próprio Garotinho. E a outra novidade que a gente tem que trazer de vez em quando de antemão, está sendo desenhado no governo do Estado, que o Pezão, a partir de janeiro, ele assume o governo do Estado. Então, sem dúvida nenhuma, pelo menos esse ano, ele vai ser candidato governando o Estado. Ele vai ter oportunidade de trocar uma série de secretários, ele vai ter oportunidade de ajudar nosso Piraí. Faço até uma sugestão das ambulâncias que vai vir amanhã, mandar uma lá para Cacareia. É importante, vai vir 2, bota uma na Cacareia, bota um rapaz lá de plantão lá para atender as necessidades lá emergenciais. Ali tem os sítios, tem pessoas que moram um pouco mais afastado ali do eixo, da sede do distrito. Eu acho importantíssimo que a gente pudesse fazer um plantão. Eu fiz um pedido já nesse sentido, de que tem uma ambulância lá para prestar assistência emergencial lá àqueles moradores, realmente fica bem afastado da sede do município. Então, tudo isso que a gente tem visto, o SEDAI, por exemplo, a gente precisa estar cobrando, gente, não tem jeito. O compromisso nosso é com a população. Quando eu entrei aqui, eu não olho a cor partidária e eu não olho, por exemplo, se é A, B ou C. A gente tem que estar cobrando. Se vai ter reunião amanhã com o Roberto, quero estar presente. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos aí, ele tem toda a história, o pai dele foi prefeito de Piraí, Emílio Silva, ele foi secretário durante um bom tempo aí na gestão do Luiz Fernando, depois fez o Zé Mauri e agora o Roberto está retornando. Então tem experiência suficiente para tocar esse município. Tem experiência em forma de contrato, como é que se faz, como é que amarra um contrato, se dá uma multa na empresa. Se não, eu acho, a concorrência, quando se abre, realmente tem que ver os dados técnicos daquele que está sendo contratado. Tem que ver realmente se a empresa tem experiência naquele ramo, se ela já executou obra de porte daquele que a gente está contratando. E depois, medição, gente, só pago depois que fez. Se não fez, eu não vou adiantar. Então, se parou a obra nesse estágio, tem que ter o dinheiro para terminar. A hora que a gente fala o empenho, é a hora que você carimbou a verba para não gastar com outra coisa. Esse dinheiro está reservado para terminar aquela obra. O que acontece muito em obras é o aditivo, o termo aditivo. Aí você acresce até 25% do valor original do contrato. Agora, medição, aquilo que ele fez tem que estar pago só até onde ele botou. Se ele construiu 300 metros, 200, 250, ali parou, então ele não tem que ter levado vantagem, tem que ter o dinheiro para terminar a obra. Mesmo que você tire ele e bota outro. Então, isso aí é garantido, a gente tem conhecimento suficiente. Eu tenho pedido, por exemplo, uma série de indicações, uma série de serviços que a gente pede junto à nossa prefeitura, e tive até, colocando aqui com meus pares aqui, que uma série de coisas está sendo colocado no plano plurianual, de que vai ser atendido uma série dos nossos pedidos, está sendo cruzado com todas as secretarias, para poder avançar nesse sentido. Agora, tem situações, às vezes, que são elementares. O campo de futebol, por exemplo, do Cacareia, são 12 lâmpadas, 6 de um lado, 6 de outro, uma dentro de cada refletor. Gente, isso não é nenhum absurdo para o poder que tem o nosso município, com 154 milhões de arrecadação anual. Então, a gente vê que realmente são serviços que não pode deixar de ser atendido. O problema que eu vejo, por exemplo, de uma SEDAI, a SEDAI veio em 1970, a SEDAI veio e implantou em Piraí. Só que vocês veem aquele prédio velho ali, é aquilo que foi construído e não se investiu mais nada, quanto que já cresceu a população de Piraí. Então, a gente precisa estar fazendo investimento. A área da Light, por exemplo, a gente chama aumento de carga. No verão agora, esses aparelhos se consomem um absurdo. Aí o que acontece? Tem que melhorar em termos de linha, de proteção, de reinvestimento em novos transformadores. Aqui mesmo eles podem futuramente voltar a botar mais uma usina para funcionar. A usina velha não funciona mais. Hoje funciona mais a subterrânea, que é a Nilo Peçanha, que é tocada com essa água que vai daqui. Hoje, aquela água que sai lá de São João Marco, da Represa Velha, hoje não toca nada. Aquela lá está só para manter a calha da SEDAI. Então, precisa de novos investimentos. A Light, por exemplo, é a empresa que, para poder cortar a nossa energia, tem uma eficiência, nunca vi tão grande, uma eficiência para ir lá
fazer o corte da energia e na hora de restabelecer uma energia, de ter lá, principalmente no distrito de Arrozal, ali no Varjão, a gente tem visto oscilações constantes na rede, falta de energia, o tempo de restabelecimento muito grande. Agora, eu tinha feito um pedido ao presidente da Light, porque a gente via que a solução dada por Barra do Piraí, que é uma regional, não estava resolvendo. Aí eu pedi uma audiência pública com o presidente da Light. Isso ainda não aconteceu. Mas eu mandei agora, recentemente, um aqui, porque trocou toda a direção do Vale do Paraíba aqui, da Light César, Light Serviço de Eletricidade. Então, eu reencaminhei, através de uma informação de um companheiro meu que trabalha lá, para ver se a gente vê esses problemas solucionados com relação à falta de energia elétrica, tanto lá do Varjão quanto lá do nosso distrito de Arrozal, e aqui em Piraí também, que não é diferente. Hoje você, para poder conseguir falar naquele call center num dia de chuva, é uma dificuldade maior do mundo, que é o call center localizado no Rio de Janeiro, que passa uma hora de serviço para a Volta Redonda para vir atender a gente aqui. Então é uma dificuldade muito grande. A gente tem que estar realmente trazendo alguém da Light aqui para prestar a resposta à nossa população, que a gente está aqui. Eu tenho um compromisso, é defender a população que me elegeu. Então eu não tenho vergonha de ofender quem quer que seja. Hoje, seja os governos passados, ou o governo que aqui hoje está direcionando o nosso município, é o gestor, que é o doutor Luiz Antônio. Então eu tenho que cobrar os interesses da população. Eu estou aqui nessa casa, o meu único objetivo é estar defendendo o povo, a parte da rede de ensino público, a parte de coleta de lixo, o nosso transporte coletivo. Um dos maiores problemas hoje no Brasil é a mobilidade urbana. Os grandes corredores lá no Rio de Janeiro vivem com um problema seríssimo. Problema de metrô, tem que se investir muito mais. Problema seríssimo hoje do transporte de ônibus. A Supervia é uma vergonha. Aqueles trens lá, tem trem lá que tem 100 anos de uso, gente. É um absurdo. Eu acho que é milagre, às vezes, não acontecer acidentes lá, que seja catástrofe. Porque, realmente, aqueles trens é lotado demais. A gente anda como se fosse uma lata de sardinha. Trens hoje, quando ele para, dá um problema de uma pane elétrica, para a ventilação, às vezes o cara fica travado lá dentro. Aí tem que descer na linha e sair. Aí, por isso que está havendo quebra-quebra. Por quê? O cara fica num calor terrível, porque para tudo, aquilo tudo é elétrico. Aí parou, deu uma pane lá, o cara fica preso naquele calor lá, e aquilo uma lata de sardinha. Cheios de metrô, Supervia, estão fazendo agora os BRTs, que é aqueles corredores exclusivos para ônibus. Tem dado muito problema, mas vai cortar o Rio de Janeiro para ver se melhora essa mobilidade urbana. É o problema sério das capitais, hoje em todas as capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, todos eles um problema seríssimo que a gente está enfrentando. E, às vezes, transporte que a gente está vendo, em Piraí também a gente tem um problema. Lá de Cacaria, por exemplo, dessa Auto Real, é a empresa do Zé Lavoura, que é um português que hoje é dono de 20 empresas no Rio de Janeiro. Não está prestando um serviço de qualidade. Então, o DETRO, que é o transporte é o Departamento de Transporte Rodoviário lá do Rio de Janeiro, é um órgão estadual, o Rogério Onofre, que está lá hoje como presidente, tenho certeza que tomará providência para resolver esse problema do aumento do número de horário e também do cumprimento dos horários. A maioria dos ônibus da cidade do Rio de Janeiro tem um rastreador, dá você saber se ele está cumprindo o horário ou não. Toda a frota da cidade do Rio de Janeiro vai ser obrigada a usar o rastreador, que vai saber se ele está cumprindo o itinerário e se ele está cumprindo o horário, porque senão a empresa vai ter que ser multada. Então a gente tem que trabalhar com essa tecnologia também nos ajudando. A gente tem que trabalhar com esse tipo de filosofia. E a gente está aqui, esperançoso demais pela reunião com o Roberto amanhã e com o nosso vice-governador Pezão. Estou ansioso aí para a gente lá fazer um projeto político que venha avançar Piraí mais 100 anos. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu falei da indicação que o Banana fez com a praça na Jaqueira. Dá parabéns para você, vereador. Realmente é uma indicação muito bem válida para aquela comunidade que não tem uma praça para suas crianças brincarem. Eu fiz a indicação de um bueiro que está com a tampa quebrada no Rosa Machado. Eu sei que é uma indicação simples, mas a gente tem que fazer porque, às vezes, nem os secretários viram ou outras pessoas responsáveis por isso não veem, então a gente tem a obrigação de fazer isso aqui, até para que amanhã eles não possam falar que ninguém avisou. Está avisado que o bueiro está quebrado, e um bueiro quebrado pode causar
vários danos, inclusive levar à morte até um adulto, quanto mais uma criança. Fiz um requerimento junto com o Flávio e com o Eco para o prefeito ver se consegue que esse rio Piraí torne-se navegável. Hoje a gente batalha tanto aí em turismo, nossa cidade, a gente quer destacar ela como uma cidade turística, e nós temos vários pontos turísticos bonitos, belos, que pouca gente conhece. Eu tenho certeza que a maioria dos moradores de Piraí não perceberam ainda a beleza que tem esse rio. Às vezes olha só aqui o fundo aqui da beira-rio, mas esse rio ele tem uma extensão muito boa e calma, uma água calma por ser represada, por ter virado quase uma represa. Hoje se discute se é rio ou se é represa isso aqui. Mas, na verdade, vai ser rio a vida inteira para o rio Piraí. E tem muitos lugares bonitos. E hoje é proibido navegar nesse rio. Os barcos que vocês veem navegando aí, navega. Mas não pode. Então, eu acho que seria muito importante para a gente se esse rio fosse navegável. E isso vai ajudar nós no turismo. Eu não posso deixar de falar sobre a reunião que a gente teve com o pessoal da SEDAI hoje. Eu posso defender, eu não sei como foi as outras gestões de vereadores desse município, mas eu tenho que defender essa atual, porque eu vejo todo mundo batalhando. Se aqui alguém tem defeito, com certeza todos temos defeito, todos nós deixamos falhas, mas eu tenho que dizer isso aqui, que todos aqui são muito cobradores, são muito empenhados no que diz respeito ao benefício da nossa população. Pode ter certeza que se não fosse isso, muitas coisas estariam bem pior. Eu sei que às vezes falam de coisas que não devem da gente, ou de gestões passadas, que o Mário Hermínio estava indignado ali, mas não temos que pensar nessas pessoas que falam às vezes sem razão. Nós temos que procurar provar que nós fazemos sim o lado bom. E essa reunião foi muito boa, porque a gente passa a conhecer o problema melhor. Quando a gente participa, a gente passa a conhecer. Na nossa cobrança lá, uma das grandes desculpas que eles deram, que a população é a maior culpada por gastar água indevidamente. Dizem que reclamam porque a conta aumentou de 20 e poucos reais para 300 reais. Por quê? Antes não tinha hidrômetro, aí passaram a ter. Ou que o hidrômetro que tinha lá estava com defeito, ao ser substituído, passou a marcar a quantidade certa. Eu não vou tirar a razão deles. Tenho certeza que muitas pessoas, muito caso, a culpa é do próprio morador, que gasta indevidamente, que tem vazamento, que nunca se preocupou porque não era cobrada a quantidade que ele gastava, e sim cobrava uma taxa em cima daquilo ali. Tenho certeza que existe isso. Tenho certeza também que a Light também é uma grande responsável por muita coisa que acontece, por muita falta de água. Mas isso é problema da SEDAI. Porque se desde que foi inaugurada essa estação de tratamento nunca sofreu uma reforma, nunca sofreu um aumento, nós teríamos que ter o mesmo número de população daquela época. Não vem dizer que a SEDAI é social, que isso aqui, isso daí, não, ela cobra. Ela está recebendo e eu garanto que tem lucro. Se é uma entidade que não é para ter lucro, é pelo menos para gastar o dinheiro que ganha no recurso para poder melhorar. E isso não é feito. Tenho certeza que muita coisa vai melhorar aqui por causa dessa reunião. Igual das pessoas que foram lá falou com o Plico, que o problema do sossego, do Saroli, da prefeitura, provavelmente ele garantiu que vai ter uma melhora, que vai usar um recurso simples que tem aqui em Piraí. Quer dizer, por que não usou antes, então? Está usando porque a gente está brigando. Então, eu quero chamar a atenção da população para, de vez em quando, dar uma olhada, dar uma elogiada em todos nós. Porque essa cobrança que a gente fez lá, pode ter certeza. Vai ter uma reunião marcada para a semana que vem, se eu não estiver enganado com o Pezão, no Rio. E, com certeza, vai melhorar muita coisa. Eu não vou dizer que vai ser 100%, mas uns 80% vai consertar o problema da água em Piraí. Mas porque a gente está brigando. Entendeu? Cada um tem a sua atitude, que o ECO teve a atitude de pedir essa reunião com o superintendente, o Luiz Antônio. A participação dos vereadores todos.
Vamos ter reunião com o Pezão. Amanhã vai ter uma reunião com 3 secretários aqui. Certamente eles vão trazer soluções e vão trazer a causa dos problemas que existem. E pode ter certeza que algumas coisas que vai ser reivindicado vai ser arrumado. Mas se nós cruzarmos o braço e falar que está tudo bem, não, está legal, a turma está boa, não vai resolver nada. Sempre vai ser assim. Enquanto a gente não brigar, igual o João falou, meio alterado outro dia aí, o Banana falou alterado aquele dia, quer dizer, tudo isso colaborou para que pudesse resolver. Eu já cheguei aqui, já briguei muito. E com certeza isso pode trazer desconforto para essas pessoas, mas outras entendem que pode levar também e vão querer arrumar. Então pode ter certeza que todos nós aqui estamos empenhados para isso, a colaboração é de todos e vai resolver muita coisa. Eu queria falar também sobre a obra da Ponta Laranjeira, que outro dia eu citei aqui que tinha parado. Na 2 reuniões que nós fizemos, os vereadores lá, teve 3 reuniões, mas em 2 eu tenho certeza que houve essa conversa com o João e com o Roberto, e eles disseram que é muito trabalhoso, é muito complicado, é muito tudo, tirar o serviço de uma empresa dessa, punir uma empresa dessa. Então a gente tem que ficar convivendo com isso aí. Uma empresa vem, pega o serviço, deixa pela metade, demora para fazer e nós temos que aceitar, porque é muito trabalhoso, porque é muito complicado, é muito burocrático. Tenho certeza, se divulgar, principalmente depois que fizer, divulgar que nós cortamos a empresa daqui do município, que multamos, que fizemos qualquer coisa para que resolvesse, tem certeza que o município não vai perder. Principalmente uma obra dessa que é recurso próprio. Se é recurso próprio, está guardado. Agora, se essa empresa não está conseguindo fazer essa obra, sendo pago todas as medições que são feitas de acordo com o serviço que é feito. E não vai pagar um serviço antes de fazer. Se ela quer mais dinheiro que não conseguiu executar a obra até agora, do que já recebeu, vocês acham que ela vai continuar, vai concluir essa obra? Não vai. Vai pegar mais dinheiro e vai parar. Então que para com essa porcaria dessa empresa, então. Se vai demorar, o colégio pode ter certeza que do jeito que vai, não vai funcionar ano que vem. Então ficar mais um ano parado, já está parado mesmo. Agora que não pode é deixar essas pessoas que vêm aqui aventurar, de repente aventurou outro município aí, deu bem, e fazer aqui no nosso município. Vai ser burocrático? Vai ser demorado? O processo é complicado? Mas vamos fazer. O que não pode é pegar e dar dinheiro para eles. Ah, não, vamos quebrar o galho, vamos dar mais um pouquinho de dinheiro, quem sabe eles terminam. Quem sabe a gente vai ficar chorando aqui a vida inteira. Então tem que cortar o mal pela raiz. Lógico que esse processo teria que ser visto antes, a licitação tem que ser bem mais amarrada, tem que ser bem mais elaborada, coisa que talvez não tenha sido. Não adianta a gente querer achar o culpado agora. Ah, porque foi o secretário, ou porque foi o ex-prefeito, ou porque foi o ex-governador. Não adianta a gente querer achar o culpado agora. Nós temos que tentar, daqui para frente não aconteça isso mais. E que as que estão fazendo essa lambança aí, porque só essa empresa tem 2 obras tocando aqui. É a Ponte da Laranjeira, o Colégio Ponte da Laranjeira e a creche de Arrozal. Nenhuma das 2 obras está sendo executadas. Isso a gente está aí, o tempão aí, não paralisou a obra, isso é conversa. Que se tinha 10 funcionários e não estava tocando a obra direito, como é que um vai tocar? Então a obra está parada assim. Entendeu, Darley? Então, agradeço você ter visto, eu já também tinha falado com o Roberto hoje. Amanhã a gente pode aproveitar a oportunidade de falar com ele aqui na reunião. Eu acredito que ele vai vir, mas tem que punir essas empresas sim. Essa empresa principalmente hoje. Vamos falar dela, fazer igual fez lá em Santanésia. Não puniu, não está parado? Está parado, mas pelo menos a empresa não está recebendo. Porque é isso que querem. É vir fazer, eu acho que a prefeitura, o Estado, repartição pública pode fazer o que quiser. Enquanto houver esse raciocínio aí, vai acontecer um monte de empresa querendo ganhar, querendo ficar rica no nosso município. Entendeu? Então, eu acho que se é para poder dar chance, se é para poder deixar fazer de qualquer maneira, vamos deixar nossas empresas daqui. Pelo menos são daqui de Piraí, vão gastar aqui, os funcionários são todos daqui. Se é para fazer de qualquer maneira, vamos fazer coisa daqui mesmo. Então, eu acho que tem que punir sim, seja quem for.
É só isso. Obrigado. Lembrando os vereadores da reunião amanhã com o secretário de Meio Ambiente, Serviço Público e Obras, às 16 horas, na minha sala. Com o vice-governador, ainda estou esperando a confirmação. Vai ser para semana, mas estou esperando a confirmação do dia e o horário para a gente estar nos organizando aqui para ir. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 24 de setembro do corrente ano, à hora regimental.